Como descobrir a hora certa para o desfraude? Neste vídeo, vou te dar dicas preciosas de como descobrir a hora certa de dar adeus às fraldas. Olá pessoal, meu nome é Josiane Tavares, sou psicóloga e mãe do Miguel. E neste vídeo vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre o desfraude das fraldas descartáveis. A primeira dica, observe os sinais da criança. Bom, é comum nós profissionais indicarmos o desfraude a partir dos 2 anos. Porque geralmente a partir dos 2 anos a criança ela já tem um repertório maior de palavras, ela já consegue se comunicar melhor. A criança que ainda não é verbal, que ainda não utiliza das palavras, ela já consegue, através de gestos, de apontamento, dizer o que ela quer, né? Então, a gente indica a partir dos 2 anos. Porém, a primeira dica é você observar os sinais da sua criança, os sinais do seu filho e da sua filha. Porque pode acontecer de crianças menores de 2 anos, a partir de 1 ano e meio, começar a dar alguns sinais sobre o início do desfraude. Como assim, Josiane? Bom, às vezes a criança ela está usando fralda descartável ou fralda ecológica e aí ela faz o cocô. E aí ela vai lá e diz, mamãe, né? Às vezes ela não vai falar totalmente o que aconteceu, mas ela já vai apontar pro bumbum, ela vai te puxar, ela vai reclamar, vai chorar e ela vai te dar alguns indícios de que ela fez cocô e que ela está incomodada com aquilo. E aí você vai lá e lava, né? Troca o seu filho. Então, esses sinais que a criança começa a dar pra gente é muito importante a gente observar. O que isso significa? Que a criança começou a perceber que ela fez algo, né? Ela está começando a perceber que ela fez o cocô. Porque o xixi é mais difícil ela perceber na utilização da fralda descartável. Porque a fralda descartável, ela absorve o xixi. Então, demora para a criança sentir o molhado. Então, por isso o cocô, que é pastoso, né? Pela própria textura, ela vai perceber melhor. Então, esse é o primeiro indício que a criança está te apontando que ela começou a perceber que ela está fazendo as necessidades fisiológicas dela. E aí, o que eu posso fazer? Já é a segunda dica. Deixe seu filho e sua filha sem a fralda descartável, sem a fralda ecológica durante o período do dia, né? Se ele frequenta creche durante um período, então no período que ela está em casa, você deixa sua criança sem a fralda. Coloca a cueca ou a calcinha para que ela consiga perceber melhor e mais rápido quando ela fizer o xixi e o cocô. Aí você vai começar a perceber que ela vai, no decorrer do tempo, a te avisar quando ela estiver molhada. A terceira dica, que é muito importante, você também precisa, em paralelo com a segunda dica, já observar aonde que você vai indicar que seu filho faça o xixi. Porque primeiro a gente vai partir para o desfraude do xixi. O controle do xixi ele vai vir primeiro do que o controle do cocô. E aí mais para frente eu vou falar para vocês por quê. Então, é importante que nessas horas os pais, a família, decida qual vai ser o local melhor, de maior facilidade, de melhor acesso e segurança para aquela criança na idade que ela está. Por exemplo, é menino, né? Então a gente vai fazer o treino do xixi, então ele já fica em pé, né? Então o que eu posso utilizar? Tem os vasos, aqueles vasos piniquinhos que coloca na parede onde a criança mira, né? Um sapinho, por exemplo, aí a criança vai mirar no sapinho para fazer o xixi. Tem alguns pais que utilizam esse tipo de vaso. Não, Josiane, eu não tenho condições, não posso gastar agora. Ok, então o box do meu banheiro é seguro, né? Tem um ralo ali que dá para ele fazer xixi sem problema, com segurança? Ok, então a gente vai mostrar o ralo do box do banheiro para ele fazer o xixi, né? Por que não o vaso? Bom, geralmente os vasos sanitários vão estar alto, a criança não vai conseguir se apoiar de forma segura para fazer o xixi, né? Principalmente o menino, em pé. E na verdade a menina também não. Então por isso a gente tem que encontrar outras formas adaptadas para o tamanho deles, né? E aí a gente tem também o pinico ou vaso, né?
Normalmente a gente usa essa nomenclatura de pinico, mas aí isso vai de cada família. Aqui em casa, por exemplo, o Miguel já conhecia o vaso, né, onde a mamãe faz o xixi, onde a gente faz as necessidades fisiológicas. Então, quando eu comprei o pinico, o nome que ficou mais fácil para ele foi vaso. Então ele fala que vai pegar o vaso dele, né, o vaso do Miguel, o vaso do neném. Então, o pinico aqui é vaso, então é uma outra opção. É claro que para o menino fazer o xixi no pinico, provavelmente vai cair fora, vai respingar, mas aí vai de você, se não tiver nenhum problema. Para a menina, o pinico ou o vasinho, ele é o ideal, né? Porque aí ela consegue se agachar com segurança. Então, feito isso, vamos para a quarta dica. Esteja pronta para enxugar bastante xixi pelo chão da sua casa. Sim, apesar da gente mostrar os lugares ideais, né, para se fazer o xixi e o cocô, a sua criança ela não vai fazer o xixi no comecinho nesses locais, né? Porque ela ainda vai aprender quando que vai vir aquela vontade, quando é que vai vir o xixi, ela ainda não sabe. Então é esse treino dela ficar brincando, ficar fazendo as coisas dela do dia a dia que vai favorecer para ela começar a ter esse entendimento e ela começar a perceber quando que o xixi está vindo, né? Então, no início, o que vai acontecer? Muita cueca, muita calcinha suja de xixi e cocô, né? Porque, apesar de ser primeiro o xixi, o cocô vai vir junto, né? Nesse período dele ficar sem a fralda descartável, pode vir o cocô. E aí a gente tem que estar pronta e tem que estar consciente de que a gente vai passar em um período que pode durar semanas, pode durar vários meses de xixi e cocô, tá? Porque assim, se a criança começa o desfraude antes de 2 anos, foi o caso do Miguel, demorou alguns meses até ele fazer o controle do cocô, porque ele aprendeu logo do xixi, que é mais comum, ok? Porém, para vir o controle dos esfíncteres, para ele ter o controle da hora que vai fazer o cocô, que está vindo a vontade de fazer o cocô, isso demora um pouco mais por uma questão de desenvolvimento fisiológico, né? A musculatura da criança precisa estar desenvolvida para que ele consiga aprender o momento que vai vir um cocô, né? Então, assim, não é o querer a vontade nossa, não é eu dizer que a partir de 2 anos, que a partir de 3 anos, a partir de 3 anos e meio, ele vai fazer cocô. Não depende disso, tá? Depende do desenvolvimento fisiológico e motor da criança, da musculatura. Essa musculatura pélvica da criança precisa estar desenvolvida, precisa estar fortalecida para que ele consiga ter esse controle do cocô. Então, isso vai vir mais para frente, tá bom? Então, a gente tem que ter muito claro isso, de que a criança ela não vai aprender a ter o controle do xixi e o cocô ao mesmo tempo, tá? A não ser que seja uma criança mais velha, que aí, com quase 3 anos, que aí pode sim acontecer dela conseguir começar a fazer o desfraude com esse período, ela já tem provavelmente as capacidades, as condições de musculatura dos esfíncteres para aprender e para entender quando é que vai vir um cocô. Mas se for uma criança mais nova, de 2 anos ou menor de 2 anos, ela vai aprender, vai controlar, vai saber a hora de fazer o xixi, vai lá fazer o xixi no lugar certo, porém o cocô ela ainda vai continuar fazendo na cueca ou na calcinha. E aí quando ela tiver com maior amadurecimento do próprio corpo dela, e isso sim vai acontecer depois dos 2 anos, por volta dos 2 anos ou mais, porque vai depender de cada criança, eu costumo dizer assim, que para a gente observar quando é que a criança tem condições de começar a ter esse controle, poder avisar e ela saber que ali ela vai fazer cocô, é quando a criança ela começa a pular com os 2 pés do chão, né? Primeiro você pode observar aí, ele vai começar a pular de pé alternado, né? Quando você começa a ensinar a sua criança a se movimentar, a correr, a pular, ele vai pular com as pernas alternadas. E aí depois vai vir o pulo com os 2 pés ao mesmo tempo. Então, quando ele começa a pular, a saltar do chão, juntando os 2 pezinhos ao mesmo tempo, ótimo. Isso aí é um indicativo de que a musculatura pélvica e o controle dos esfíncteres já estão ok. Aí sim eu consigo começar a investir mais
para ele ir usar o pinico, o vaso. Às vezes a gente já consegue usar o próprio vaso sanitário com o adaptador do assento para fazer o cocô. Essas foram as dicas sobre o desfralde infantil. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like, seguir nosso canal e deixa aqui nos comentários o que mais você quer saber sobre o desenvolvimento infantil e da adolescência.